confira como é o comportamento dinâmico desse Jetta GLI com motor 2.0 turbo de 230 cavalos, também agora já batizado de Golf GTI Sedan. O Jetta GLI ele usa um motor 2.0 turbo, somente a gasolina, de 230 cavalos de potência com 35.7 kg de torque máximo, transmissão automatizada DSG de 6 velocidades, dupla embreagem, com 0 a 100 aí em 6.8 segundos. Bom, esse conjunto mecânico que vocês estão vendo, os números não são parecidos, mas sim os mesmos do Golf GTI, ou seja, aqui você tem o mesmo conjunto do hatch, o que torna esse modelo, o Jetta GLI, basicamente a versão sedã do Golf GTI. Isso porque, além da motorização, o Jetta GLI também compartilha da mesma plataforma MQB. Então você tem uma versão sedã do Golf, vamos dizer assim, por um preço aí bem mais interessante. Mas contando sobre a real função desse modelo, que é andar, andar forte, o Jetta GLI ele vai bem aí a partir dos 2.000 giros e acelera até seus 5.000, quase 6.000 giros, até praticamente bater a troca de marcha. É um 2.0 muito interessante, que anda muito bem, tem um fôlego impressionante. Para mim é um dos melhores conjuntos que a Volkswagen tem hoje de esportividade em seus modelos. Esse motor 2.0 atrelado a uma transmissão DSG de 6 velocidades realmente agrada bastante. O que algumas pessoas perguntaram no nosso vídeo detalhes é por que não a transmissão DSG de 7 velocidades. Justamente porque a função do GLI é ser uma versão esportiva. Então, além da sua motorização mais potente, ele precisava de um câmbio com uma relação de esportividade também mais interessante. O que não tem na versão DSG de 7 marchas. O câmbio de DSG de 7 é mais voltado para um consumo, para você ter um pouco mais de economia de combustível. Já essa transmissão de 6 velocidades, a DSG de 6 marchas, que é a mesma do Golf GTI, por sinal, tem real função de fazer o carro andar forte, o que realmente ele atende. Além da transmissão, além do conjunto mecânico, você também tem o XDS Plus, que é o torque vetorial, o diferencial ativo na parte dianteira, trazendo o carro para a linha das curvas, e realmente isso o Jetta entrega muito bem, apesar dele ser um sedã grande, praticamente do tamanho do antigo Passat. Você tem um modelo que ele faz muita curva, mesmo assim, é um carro que tem uma boa condução esportiva. Então quanto mais você acelera em curva, mais o carro vai fazer a curva para você, mais ele vai estar preso ao solo, e que realmente te traz confiança. Então o Jetta GLI, nesse ponto de esportividade, ele atende muito, apesar de estar numa carroceria mais sedã, mais sóbria, vamos dizer assim. A direção desse modelo também tem o sistema de duplo pinhão, ela é ativa, ou seja, você tem uma sensação mais direta, você vira menos o volante e ela esterça mais. Ou seja, aqui você tem apenas um modo de 360 graus, você dá apenas uma volta no volante, não uma volta e meia, como acontece na maioria dos modelos hoje à venda no mercado. Então você realmente tem uma direção mais direta, você tem um carro com um fôlego mais interessante. Em termos de suspensão, o Jetta GLI não é um dos carros mais macios, mas também não é um dos carros mais duros, o que realmente faz com que ele seja mais confortável. Ele tem a suspensão independente na traseira, uma coisa que todo mundo esperava no Jetta, já numa versão premium, e ele também tem um acerto, o entre-eixo é longo, então você absorve menos o impacto aqui na parte interna. Não que os amortecedores sejam macios, muito pelo contrário, ele tem um setup mais firme, você percebe que o carro é mais assentado em curvas, ele joga muito menos comparado à versão 1.4, que realmente tem um setup mais soft, mais confortável. Então aqui você realmente percebe que o carro é mais durinho, mas você consegue fazer um daily car sossegado com ele, apesar de rodas de 18 polegadas, detalhe preto com diamantado, que eu já vou contar isso daqui a pouco. Mas no geral ele atende muito bem nesse sentido, tem uma direção muito direta, é um carro que o controle de tração e estabilidade atua muito pouco, justamente porque você tem o XDS, então automaticamente ele só vai cortar o carro se realmente estiver numa situação muito perigosa mesmo, porque do contrário ele vai segurar muito bem mesmo.
Um pequeno detalhe comparado ao Golf GTI, por exemplo, é que no Golf eu percebi o carro mais arisco do que esse daqui. Não que esse não seja, você tem realmente o carro mais esportivo comparado à versão 1.4, com o mesmo conjunto mecânico, mas você nota que ele não é tão agressivo quanto o Golf. O Golf, em algumas acelerações que no Gira você percebe o carro patinar, cantar pneu, bem mais ignorante, vamos dizer assim, do que esse. Esse parece um pouco mais manso, nesse sentido de saída de carro, por exemplo. Você não sente barulho de troca de marcha, como acontece no Golf também. Então aqui você tem uma esportividade bem interessante, um dos melhores hoje sedãs esportivos do mercado nessa faixa de preço. Mas ele acaba devendo nesse sentido que todo mundo espera nos Golfs, né, 2.0 de dupla embreagem, por exemplo, que é o barulho da troca, coisa que você mal ouve porque ele tem um emulador aqui na cabine que realmente faz com que você não ouça tanto o barulho. Eu estou no modo Eco agora, justamente para poder conversar com vocês, mas eu vou colocar aqui agora no modo Sport e vocês já vão ouvir o barulho do ronco. Então já coloquei, notem que já mudou bem o ronco, né? Agora eu vou dar uma pequena acelerada para vocês ouvirem o barulho. Então, o emulador realmente é bem presente nesse modelo. Para mim parece até mais alto do que inclusive o Golf. E os modos de condução, inclusive, trabalham muito bem nesse modelo. No modo Eco você percebe o carro jogar marcha, ficar mais tranquilo, pedal menos sensível. O Comfort isso muda quase nada, mas na função Sport é onde você percebe o carro prender marcha mesmo. O que eu senti muita diferença comparado ao Golf é que, por exemplo, no Golf, na versão GTI, se você estiver segurando ali, o carro segurando em 3, 4 mil giros, chega um certo momento que o câmbio automaticamente troca, já que o carro está entendendo que você não está andando rápido. E nesse não, nesse automaticamente o carro prende marcha mesmo, para você sempre estar com ele cheio, sempre na faixa de torque, para você ter um carro mais esperto em estradas. Foi o ponto aí curioso que eu notei entre uma função e outra, né? Justamente porque o nosso Golf é nacional, ele veio com um setup meio alemão, apesar de ele ter passado pelo México, mas esse daqui, praticamente 100% mexicano, ele vem aí com um setup um pouquinho diferente nesse sentido de transmissão. Com relação ao consumo, a gente está falando de um carro Sport, faz uma média de 12 km por litro na estrada e mais ou menos seus 7 km por litro na cidade, sempre com gasolina, né? Essa motorização não tem função flex, né? Ele tem dupla injeção, ele tem injeção direta e indireta para ajudar na economia de combustível, ajudar em performance. Realmente isso agrada bastante no Jetta GLI. Na parte estética, a versão GLI realmente veio com um apelo diferenciado, uma coisa que todo mundo sempre pediu no Brasil, que era a versão GLI, e finalmente ela trouxe, a Volkswagen finalmente trouxe o Jetta GLI para o Brasil. Então você tem um para-choque completamente diferente na parte dianteira, com os faróis com projetor e não por espelhos, como acontece nas versões R-Line e 1.4 Comfort também. O DRL também tem um novo formato. Você tem a barra vermelha, né, o friso vermelho ligando um farol ao outro, que é característico da linha GT, né, GLI, com o nome GLI na grade frontal. O símbolo da Volkswagen é envolto de um acrílico justamente porque ali está o radar do ACC, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, enfim, tudo fica posicionado ali no símbolo. Parte lateral tem a badge GLI com as rodas de 18 polegadas preto com diamantado. E na parte toda inferior do modelo você tem uma saia meio cinza que dá uma aparência, um body kit um pouco mais largo, aerodinâmico também para esse modelo. Na parte traseira, o que mais mudou foi a parte do difusor, onde ele tem dupla saída de escape, também com difusor, e a nomenclatura GLI. Esse modelo, assim como o Golf, não tem a nomenclatura Golf ou nome Jetta e a motorização. Ele tem apenas a nomenclatura GLI, porque se trata da versão mais esportiva hoje à venda desse modelo, né? Para quem não sabe, o nome GLI vem de Grand Luxury Injection, ou seja, é uma versão esportiva, luxuosa, por isso sedã, né? E não Gran Turismo Injection, como o GTI, por exemplo. Na parte interna também esse modelo mudou muito pouco. Você tem aí apenas o volante praticamente, que é o mesmo do GTI, que tem a nomenclatura GLI aqui no caso. O painel de instrumentos ele tem o Active Info Display com as letras, né, a grafia em itálico,
o que é uma característica das versões mais esportivas da Volks hoje, com esse sistema Active Info Display, que é o 2, por sinal, avançado comparado ao Golf GTI, que é o primeiro. A Discovery Media vem com Apple CarPlay, Android Auto e voltando, né, inclusive, no painel, no Active Info Display, você tem o GPS integrado, enfim, é basicamente a mesma tela que você encontra no Polo, porém com a grafia itálica, mas é a mesma, com GPS, informação de mídia, enfim, computador de bordo, tudo isso. E uma curiosidade que eu estava esquecendo de comentar com vocês, a versão desse câmbio, né, quando você está na função Eco, ele tem o coasting, que desengata a marcha, para você ter um pouco mais de economia na estrada também. A central multimídia, a Discovery Media, vem com Apple CarPlay, Android Auto, GPS integrado. Você também tem informações bem interessantes no caso aí, onde você consegue ver a pressão de turbina, força G e também a parte de temperatura do óleo, quilowatt. É uma função bem interessante para os modelos esportivos da Volks, que na minha opinião agrada para quem gosta aí de um pouco mais de sensibilidade, ter noção mais do que está acontecendo com o carro. Acho interessante nesse sentido. E o painel de instrumentos, assim como a central multimídia, ela muda de acordo com a cor que você escolheu para o carro. São 10 cores disponíveis, entre azul, vermelho, laranja, rosa, roxo, branco. E elas vão mudando entre a central multimídia, o Active Info Display e a luz ambiente do carro. E ela também muda de acordo com o modo de condução. Ela fica azul no modo Eco, ela fica branca no modo Comfort e fica vermelha obrigatoriamente na função Sport. Lembrando que você tem os modos de condução, sendo a função Individual, você tem ajuste de direção, transmissão, o XDS também, ACC, ar-condicionado, e o som do motor também pode ser alterado, né, na função Individual, montando o kit do jeito que você quiser. Ele vem com ar-condicionado digital Bizone, com bancos aquecidos e ventilados, uma função que não tem no Golf, por exemplo. Você tem o teto revestido com tecido preto, com teto solar também para essa versão. O acabamento dos bancos é preto com detalhe em costura vermelha, assim como acontece na manopla e nos bancos. Um detalhe que parece fibra de carbono no painel, mas não é. É uma grafia um pouco diferente também. O console soft touch, assim como as portas dianteiras também desse modelo. Ele vem com 2 tomadas USB, uma na parte aqui inferior ao console e uma dentro do apoio central, do apoio de braço, que na minha opinião poderia ir para a parte traseira do carro, por exemplo, que já ajudaria bastante nesse termo de conectividade, já que não há entradas de USB na parte traseira, tão menos saídas de ar, coisa que o Virtus tem, não fazia parte do projeto desse carro, não sei porque, inclusive, a Volkswagen deu essa mancada. O espaço interno agrada bastante, você tem um bom espaço para quem senta na frente, para quem senta atrás também é interessante, o porta-malas é bem grande. Lembrando que a versão GLI conta com sistema de som Beats com 300 watts, com subwoofer lá no step, uma coisa que é bem legal também, porque você consegue aproveitar 100% do porta-malas e ter o subwoofer na parte traseira. O volante revestido em couro com comandos de mídia, ACC, Active Info Display, além dos pedal shifts, da transmissão DSG de 6 velocidades. Ele vem com acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor crepuscular também. E partida no botão, sistema keyless, enfim, o Jetta GLI é bastante completo mesmo. Inclusive, uma curiosidade, ele acaba sendo praticamente mais completo que o Golf GTI, custando menos que o Golf GTI. Enquanto o GTI parte de R$151 mil, essa versão custa R$150 mil com teto. Sem o teto ela custa 145 praticamente. E você tem mais itens do que o Golf, inclusive porque aqui você não tem opcionais. Se você montar o pacote de opcionais do Golf, ele bate R$172 mil hoje. Ou seja, você tem praticamente o Golf GTI Sedan, né, o Jetta GLI, custando aí praticamente 20 mil a menos, né? E uma outra curiosidade, é uma coisa que todo mundo fala, o Golf é nacional e custa mais caro do que esse que é importado, para vocês notarem aí como custa caro produzir um carro no Brasil. E se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.